Olá, olá para todos os alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Nick e hoje na nossa aula de ciências iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre óptica geométrica. Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre reflexão, absorção e refração, sombra e penumbra. Também iremos falar um pouco sobre espelhos planos, côncavos e convexo. Então, para iniciar esse assunto de hoje, nós iremos falar sobre reflexão, absorção e refração. Quando os raios de luz atingem uma superfície, elas participam de três ocorrências. Uma delas é reflexão, outra é refração e a outra é a absorção, simultaneamente, dependendo do material e da superfície. Então, o raio de luz sofre essas três ocorrências, dependendo do material: reflexão, refração e absorção. A reflexão pode ser dois tipos: a regular e difusa. Todos esses acontecimentos estão representados no esquema abaixo. Vamos lá. Reflexão regular. Quando é que acontece a reflexão regular? É quando a luz que incide, seja lá de uma lâmpada, seja do sol, quando essa luz que incide em S volta ao mesmo meio regularmente. Nós estamos vendo aí abaixo os raios sendo refletidos sobre um meio, pode ser qualquer coisa aí, pode ser um espelho, pode ser qualquer objeto. Então, essa luz que vem, incide em cima desse meio, que poderia ser qualquer objeto, um carro, ele bate e retorna e volta. Volta, né? Volta, e essa volta, né, que é chamada de reflexão, raio refletido. Então, quando ocorre quando o S é uma superfície metálica bem polida. Isso ocorre quando o S é uma superfície metálica bem polida. Então, quando existe uma superfície plana, uma superfície regular, vai acontecer o quê? Uma reflexão regular. Os raios incidentes paralelos irão ser refletidos regularmente, continuamente aos raios paralelos. E quando é uma reflexão difusa? Isso vai depender do meio. Se o meio for uma superfície rugosa, como por exemplo uma parede, uma estrada, né, cheia de buracos, cheia de pedras, né, então vai acontecer uma reflexão difusa. Os raios não vão ser refletidos paralelamente, como os raios incidentes. Nós estamos vendo aí no outro exemplo do lado direito. A luz incide em S, que é o meu meio. Ó, a luz incide em S e volta ao mesmo meio irregularmente. Ocorre quando S é uma superfície rugosa. Isso ocorre quando o meu meio é uma superfície rugosa, que não seja plana. Então, quando a minha superfície é rugosa, os raios não são refletidos, né, são refletidos difusamente, ou seja, não são paralelos. A refração, né, ela acontece, olha aí o exemplo abaixo, nós temos aí um meio, né, o meu meio S, né, nós temos dois meios também, nós temos na verdade, um objeto S, e nós temos aí dois meios, o meio 1 e o meio 2. A luz incidente atravessa S, certo? E continua a se propagar por outro meio. Ocorre quando S separa dois meios transparentes, ar e água. É ar e água, água e vidro, né? Nós iremos lá no finalzinho mostrar uma demonstração acerca da refração. A palavra refração significa quebra. Então, quando a luz ela atravessa dois meios que tenham índices de propagação da luz diferente, vai ocorrer aí uma refração, que seria uma certa ilusão aos nossos olhos. A absorção é uma outra ocorrência da luz. A luz incidente em S não se reflete nem se refrata, então não acontece nada. Essa luz ela é absorvida. A luz que é uma forma de energia radiante é absorvida em S. É absorvida em S, aquecendo-a.
Ocorre, por exemplo, nos corpos de superfície preta ou corpos negros. Então, a cor negra, quando a luz branca reflete sobre uma cor opaca, a cor negra, a cor negra não consegue refletir esses raios. Então, não acontece nenhuma refração e nenhuma reflexão. Acontece uma reflexão. Então, a energia é captada por aquela superfície. Então, a proporção é que essa energia que está sendo absorvida, que aquele material esquenta com maior facilidade, certo? Então, vocês podem até ver na prática, se você usa uma roupa branca, você não vai aquecer tanto, né? Mas você usa uma roupa preta, né, para sair no sol, com certeza irá aquecer bastante. Então vamos aqui a este novo estudo, a formação das sombras. A formação das sombras é entendida como a formação de uma região destituída de luz. É uma consequência do princípio de propagação retilínea da luz. Nós sabemos muito bem que a luz ela obedece uma lei, que toda luz ela sai em linha reta. Imaginemos um objeto de dimensões muito pequenas e que emita luz, uma lâmpada caseira, vista a uma grande distância. Quando a luz é emitida por um objeto for a única fonte de luz numa certa região do espaço, então um objeto, a uma certa altura do chão, produzirá uma sombra no mesmo. Isso ocorre porque a luz, ao encontrar o objeto, será impedida de prosseguir, produzindo uma região na qual não existe luz. Ao se propagarem pelo espaço em linha reta, atingirão o piso ou outro objeto, criando regiões iluminadas e regiões destituídas de luz, onde existe sombra. Olha só aqui no exemplo. Nós temos uma lâmpada e nós temos aí um objeto no meio. E nós temos aí, né, a região que está coberta por este objeto, nós teremos o que chamaríamos de sombra, que é a região mais escura. E ao lado irá se formar um novo tipo de sombra, não tão escuro, mas algo muito mais claro, né? De cor muito mais clara. E essa região nós chamaríamos de penumbra, porque essa região que está com a sombra, ela não está sendo iluminada, não está sendo os raios de luz, os feixes de luz, não conseguem atravessar e nem conseguem refletir. Então, se a fonte de luz for extensa, não for pontiforme, o caso mais comum, então teremos regiões não atingidas pelos raios luminosos, regiões de sombra. E regiões atingidas por alguns raios luminosos, mas não todos. E regiões atingidas por alguns raios luminosos, mas não todos. Essas regiões de diferentes graduações, em função da quantidade de luz, são regiões de penumbra. A penumbra ela é uma região que é atingida por poucos raios luminosos, ou por alguns raios luminosos, por isso que forma essa penumbra. Mas já a região que não é atingida por nenhum raio luminoso é chamada de sombra. Certo? Consideremos um corpo esférico constituindo-se no obstáculo à propagação da luz colocado entre a fonte de luz e um anteparo, ou seja, uma parede. A região de sombra no corpo esférico e a sombra própria, a região de sombra no corpo esférico e a sombra própria. A região de sombra entre o corpo esférico e o anteparo tem forma de cone, e por isso é conhecido como cone de sombra. No anteparo se forma a sombra ou sombra projetada. Agora iremos a essa outra parte falar um pouco sobre imagens formadas nos espelhos planos. Por que um espelho permite que vejamos a imagem dos objetos? A explicação está ligada à reflexão regular da luz. Nós acabamos de ver que a luz ela tem duas formas de ser refletida, de uma forma regular e de uma forma difusa, dependendo da superfície. Então, a explicação que a gente se vê no espelho, a gente vê a imagem dos objetos no espelho, está ligada à reflexão regular da luz. Observe muito bem que o espelho é uma superfície bem plana. Então, por esta razão, a reflexão acontece de forma bem clara, bem paralela aos nossos olhos, bem visível aos nossos olhos.
Então, a explicação está ligada à reflexão regular da luz que acontece em superfícies muito lisas e polidas, tais como um espelho, uma bandeja de prata, não apenas um espelho, mas também uma bandeja de prata, a superfície de água parada, né, um vidro de uma janela e outros mais superfícies. Observe aí no exemplo, né, a imagem do espelho. Aqui nós temos um espelho plano, o olhar do observador, o olhar do objeto. Nós vemos aí, olha só, nós vemos aí a imagem, né, do objeto sendo vista no espelho pelo observador. Essa imagem ela é refletida de forma difusa, mas quando o espelho reflete de forma regular, que o espelho regula esse reflexo. Quando os raios de luz sofrem reflexão regular no espelho plano e atingem os nossos olhos, não conseguimos perceber que esses raios foram refletidos na superfície. Temos a impressão de que eles vieram de dentro do espelho, exatamente da posição que vemos a imagem. A superfície calma de um lago permite a reflexão regular e a formação de imagens. Vocês veem aí que nós chamamos até mesmo a superfície das águas de espelho de água, porque ela consegue refletir também. Reversão de imagem. Nosso corpo não é uma fonte luminosa. Ele pode ser visto se estiver iluminado. Se o nosso corpo não estiver iluminado, nós não seremos vistos. Porque reflete a luz de forma difusa. O nosso corpo reflete a luz de forma difusa, não de forma regular. Da mesma maneira que um caderno, uma parede, qualquer tipo de objeto, sempre vai refletir a luz de uma forma difusa. Quando nós olhamos no espelho, conseguimos ver uma imagem do nosso corpo, porque os raios de luz que são refletidos de forma difusa por nosso corpo chegam até a superfície do espelho e sofrem reflexão regular e chegam aos nossos olhos. Como eu já havia falado anteriormente, o nosso corpo, um objeto, ele é refletido para o espelho de uma forma difusa, mas quando o espelho reflete essa imagem de um objeto do nosso corpo que recebeu de forma difusa, vai ser refletido para os nossos olhos de forma regular. Você já percebeu que quando olhamos no espelho parece que as partes direita e esquerda foram trocadas de lugar? Eu já percebi isso, né? Isso chama de reversão de imagem, né? O lado direito é trocado pelo lado esquerdo. Isso quando você vai para o espelho. Isto vale não apenas para o nosso corpo, mas para qualquer objeto refletido no espelho. Em linguagem científica, dizemos que o espelho provoca reversão das imagens, ou seja, ele troca a direita pela esquerda. Você já se perguntou por que o nome ambulância é escrito ao inverso nas ambulâncias? Né? É para, né, quem está na frente, ou um carro que esteja na frente, um veículo que esteja na frente, quando ele olhar pelo retrovisor, ele vai ver a imagem, a escrita, né, a palavra de uma forma corrigida, por causa da reversão das imagens. Agora nós iremos falar um pouco sobre espelhos convexos, né, que faz parte aí já dos espelhos esféricos. Os espelhos convexos faz parte aí do estudo sobre os espelhos que são esféricos. Não apenas os espelhos convexos, mas os espelhos côncavos. Tanto o espelho côncavo como convexo faz parte aí do estudo dos espelhos esféricos. O lado convexo da colher exemplifica um espelho convexo. Você já pegou uma colher? Se você observar a colher, a parte externa, a parte de trás da colher, ela não é reta. Ela tem uma certa curvatura. E aquela curvatura na parte de trás da colher é o melhor exemplo para você ter noção do que é um espelho convexo. Esses espelhos que colocam-se em mercantis, em supermercados, né, como no exemplo abaixo na figura da foto, ou em retrovisores de carro também, né, são chamados de espelhos convexos, porque tem essa curvatura. Espelhos desse tipo fornecem, como você pode verificar na imagem, uma imagem direita. O que é uma imagem direita? Isto é, aquela que não é invertida de cabeça para baixo, ela não fica de cabeça para baixo. E que é menor. A imagem ela é menor, mas o campo de visão ela é ampliado.
Por que se utiliza esses espelhos convexos? Para que você tenha um melhor campo de visão. Isso também é colocado dentro dos ônibus, alguns ônibus, porque através desse espelho aí você, apesar de ver as imagens menores, mas você tem um campo de visão muito maior. Dá para ver tudo que está acontecendo, né, ao seu redor. Como fornecemos imagens reduzidas, os espelhos convexos permitem visualizar uma região maior do que seria visualizada num espelho plano. Isso você pode comprovar com o auxílio da colher. Então, se você tem uma colher em casa, está com aquela superfície bem limpinha, você pode virar ela na parte de trás e se olhar. Você vai ver que você vai dar para ver bastante coisa. Não apenas vai ver você, mas você vai ver de diversos ângulos aquilo que está ao seu redor. Detalhe, de forma ainda menor do que aparenta ser, né? De uma forma muito menor. Agora iremos falar sobre espelhos côncavos, né? O lado côncavo da colher ilustra as propriedades de um espelho côncavo. Então, se no espelho convexo era a parte de trás, no espelho côncavo é aquela parte interna, a parte de dentro da colher. Se você pegar uma colher aí e se olhar, dependendo da distância, de uma distância aproximada aí, de uma distância do seu braço, você vai ver que você vai se olhar, vai se ver de cabeça para baixo. Isso porque nos espelhos côncavos a imagem ela se forma de forma invertida. Porém, se você se aproximar mais um pouco ou colocar qualquer objeto, a imagem ela vai ficar, né, uma imagem não mais invertida, mas sim direita. Vamos lá. Espelhos desse tipo fornecem uma imagem com características que dependem de o objeto estar próximo ou distante do espelho. Se os objetos estiverem distantes, como o seu rosto, quando você está com o braço esticado, os espelhos côncavos fornecem uma imagem invertida, ou seja, de cabeça para baixo, e menor que o objeto. Porém, se esses objetos estiverem próximos, né, se você se aproximar um pouco mais da colher, que é o exemplo aqui, você vai ver agora a imagem direita, ou seja, a imagem que não está de cabeça para baixo, e também vai ver maior do que o objeto realmente é. Um exemplo disso é aqueles espelhos de maquiagem. Os espelhos de maquiagem são espelhos côncavos. Tanto é que se você se aproximar, você vai ver ali, né, detalhes do seu rosto, detalhes do seu corpo. E aí isso facilita melhor a mulher se maquiar. Porém, se você se afastar, você vai se ver de cabeça para baixo. Certo? Olha só isso aí. Um espelho côncavo. Agora, nós iremos falar um pouco sobre a refração da luz. E em seguida, nós iremos fazer uma experiência, né, da água, certo? E colocar uma caneta ou um lápis para observarmos um pouco a refração da luz. No experimento, você não consegue inicialmente ver a moeda, porque ela está oculta na parede, atrás da parede do copo. Como essa parede é opaca, os raios de luz provenientes das moedas, por reflexão difusa, não atravessam. Quando a água é colocada em um dos copos, os raios de luz provenientes da moeda sofrem refração. Os raios de luz provenientes da moeda sofrem refração ao passar da água para a luz. Por causa da refração, agora esses raios de luz podem chegar aos seus olhos e você consegue ver a imagem da moeda. Então, a moeda, quando vai refletir os raios de luz provenientes aí dela mesma, os raios de luz que estão incidindo sobre ela, estão sendo refletidos, eles estão sendo refratados, na verdade, né? E por eles serem refratados, você vai ver aí uma diferença. A moeda, né, você vai ver a moeda muito mais próximo e, na verdade, a moeda não está tão próximo assim, mas assim isto é uma ocorrência da refração. Agora, no exemplo do lápis parcialmente submerso, vemos que este aparenta estar torto. Na realidade, isso é apenas uma ilusão, que ocorre devido à refração dos raios de luz ao passarem da água para o ar. Os raios de luz, quando passam da água para o ar, eles são refratados, porque
A velocidade de luz na água é uma, a velocidade da luz na água é outro. Existe um índice de refração. E por essa razão, vai acontecer esta ilusão quando esses raios forem refratados chegarem aos teus olhos. Por causa da refração, as imagens dos objetos submersos sofrem distorções. Uma piscina, por exemplo, aparenta ser mais rasa do que realmente é. E as pernas de quem está dentro parecem mais curtas. Então, e tudo isso aí é uma distorção de imagem, certo? Chamada de refração. Agora, pessoal, vocês irão fazer uma experiência. Eu vou enviar outro vídeo e vocês vão ficar com as orientações do outro vídeo, ok? Então, qualquer dúvida, entre em contato. Vocês vão ficar agora com os exercícios desta aula. Muito obrigado a todos vocês.